Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a última lição da Escola Sabatina do livro de Êxodo. É a lição 13, que tem como tema o tabernáculo. Antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Aqui nós vamos aprender sobre o santuário, que é o tabernáculo. Por que Deus falou para Moisés montar um santuário, fazer um santuário? Nós vamos aprender o que acontecia no santuário. O santuário apontava para quem? As cerimônias que aconteciam no santuário. Nós vamos aprender tudo aqui nessa lição de hoje, que é a última lição do livro de Êxodo. E o verso áureo diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo, capítulo 40, verso 34 e 38. A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje, era viver um relacionamento profundo com o Senhor, adorá-lo e servi-lo, além de apresentar a imagem correta de Deus às outras nações, que é em Deuteronômio capítulo 4, verso do 5 ao 8. No jardim do Éden, Adão e Eva se esconderam de Deus, porque seu pecado fez temer o Senhor. O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus, e esse medo distorce nossa visão de seu caráter. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo, por sua iniciativa. Ele repara a separação e restaura o relacionamento rompido. Ele chama o pecador de volta dizendo: onde você está? Deus faz isso conosco quando nós estamos no pecado. Onde você está? Deus faz isso. Ele vai atrás de você. Deus não te abandona. Quando você confessa e se arrepende dos seus pecados, Deus ele purifica seus pecados e te limpa. Assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, bem como seus atos amorosos e justos aos que estão ao nosso redor. Quando as pessoas são atraídas para Deus e se convencem de seu amor altruísta para com elas, podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para o seu próprio bem. O santuário mostrava que Deus está próximo da humanidade e revelava grandes verdades, como o fato de que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé. Então Deus salva as pessoas quando as pessoas vão a Ele com fé. Quando as pessoas aceitam Deus de todo o seu coração com fé e crê em Deus. E abandona o seu pecado, se arrepende e confessa. Aí Deus salva pessoas que vai a Ele com fé. Agora vamos aqui para a parte do domingo, sábado do Senhor. Os que se opõem à observância do sábado afirmam erradamente que ele se destinava apenas aos judeus. Na verdade, esse dia foi santificado no Éden. Então quer dizer então que Deus criou o mundo em 6 dias, colocou Adão e Eva lá, e Adão e Eva guardavam o sábado no Éden. Porque Deus criou o mundo em 6 dias e Adão e Eva guardavam o sábado. Não existiam nações lá, não tinham nações, somente Adão e Eva, que está lá em Gênesis capítulo 2, verso do 1 a 3. Além disso, dizem também de modo errôneo que o sábado foi dado aos judeus pela primeira vez no Sinai. Os judeus eles já observavam esse dia antes do Sinai, que está lá em Êxodo 16, verso do 22 ao 29, que fala do maná.
que Deus falou assim, ó, o maná vai cair durante a semana, e na sexta-feira vocês vão pegar porção dobrada, e o maná não vai cair no sábado. No sábado. Já às 6 horas da tarde de sexta-feira, o maná não caía, porque o sábado começa no pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol do sábado. Então o maná não ia cair ao sábado de manhã. Deus não ia mandar o maná. E os israelitas já guardavam o sábado antes do Sinai. Deus já estava ensinando a eles a guardar o sábado antes do Sinai. Leiam Êxodo capítulo 16, versos do 22 a 29. Mas mesmo que o sábado não se limitasse aos judeus, ele fazia parte da vida do povo hebreu desde o início. Que verdade foi reforçada ao povo quando o tabernáculo foi construído? Que está lá em Êxodo 35, verso do 1 a 3. O sábado é o que é. Sua mensagem estão e sempre estarão centrados em Deus, quem Ele é e quais são suas obras poderosas. O sábado nos lembra de seus atos de criação e salvação. Então o sábado lembra o quê? Tudo que Deus criou. Então o sábado é o quê? É o memorial da criação, porque Deus criou tudo. Quando você vai à natureza, você vê tudo que Deus criou. E o sábado é um memorial. É o dia de você adorar ao Senhor, de estar com o Senhor, pregar o Evangelho. O dia de sábado é para fazer o bem. Direcionado o nosso foco para o Senhor, que deseja habitar com seu povo. Assim, o sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. O sábado da igreja do Antigo Testamento transmite uma mensagem que possui vários elementos. Podemos resumir a sua essência em 5 pontos cruciais. Primeiro ponto, Deus é o Criador. E a Bíblia começa com a proclamação dessa verdade impressionante e fundamental, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. O memorial vivido da criação divina. E o sábado, que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e Êxodo capítulo 20, verso do 8 a 11. Todas as outras verdades bíblicas têm como base o fato de que Deus é o nosso Criador. E Deus é o nosso Criador. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, nos deixando exemplo. Deus precisa descansar? Não, porque Deus é Espírito. Deus não precisa descansar, mas Deus ele descansou nos dando exemplo. E nós temos que seguir o exemplo de Deus, obedecendo a sua palavra. Segundo, o Messias virá e essa esperança gira em torno da promessa de Deus sobre o descendente da mulher. O que é mulher em profecia? É a igreja. E quem venceria a serpente? Satanás. Quem pisaria em sua cabeça? Jesus pisaria em Satanás, que é a serpente. Jesus derrotou Satanás na cruz quando ele morreu. Jesus acabou com Satanás ali. Terceiro, Deus estabelecerá o seu reino eterno e o sábado é uma prévia de como será esse reino. Então, na nova terra, na nova Jerusalém, quando a nova Jerusalém descer do céu, nós guardaremos o sábado na nova terra. O sábado continuará a ser guardado na nova terra. Nós vamos adorar o Senhor no dia de sábado. Leiam Isaías, capítulo 66, o verso 23. Fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. Quarto, a salvação vem do Senhor. A salvação só está em quem? Em Jesus, que é Deus. A salvação, você não vai encontrar salvação em outro lugar. Você não vai encontrar salvação no seu pastor. Você não vai encontrar salvação no padre. A salvação somente em Jesus. Por isso que fala, a salvação vem do Senhor.
e o povo de Deus testifica que Ele é seu Salvador e Redentor. Jesus é o nosso Salvador e Redentor, que a salvação vem como resultado de sua graça e somente dela. A salvação vem pela graça de Deus. A salvação está na graça. E Deus está te dando de graça. O que você tem que fazer? É somente aceitar a Jesus e crer em Jesus, aceitando Ele como Salvador e Redentor em sua vida. Somente Jesus está a salvação. Você não encontra salvação em outro lugar. Quinto, Deus é o juiz supremo. O que persistentemente desafiam e negam ao Senhor não terão um futuro. Aquelas pessoas que negam a Jesus, que não se arrependem dos seus pecados e continuam nos maus caminhos, pecando, fazendo as coisas do mundo, o que vai acontecer? Vai ficar aqui nessa terra, vai morrer aqui nessa terra. É isso que vai acontecer com as pessoas que não se arrependem. Ainda a porta da graça está aberta. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. Vou ler de novo. Deus é o juiz supremo. O que persistentemente desafiam e negam o Senhor não terá um futuro, mas Ele dará gratuitamente vida eterna aos que o seguem. Aos que o seguem a Jesus, aos que crerem em Jesus, o que aceitam a Jesus, que tem uma comunhão com Jesus, que não vive no pecado, que abandonou o pecado, que Jesus vai dar a vida eterna àqueles que o seguem. É isso que vai acontecer. A vida eterna vai acontecer na volta de Jesus. Nós viveremos para sempre com Jesus na eternidade. É isso que vai acontecer. Aqueles que seguem a Jesus. Vamos para a parte de segunda-feira. Ofertas e o Espírito. Em Êxodo 35, verso do 4 a 35, e Êxodo 36, verso do 1 ao 7, que lições importantes esse texto apresenta para nós hoje? Uma grande quantidade de materiais valiosos foi necessária para construir o tabernáculo, e isso foi realizado por generosas doações do povo de Deus. Então, o povo de Deus fez doações para construir o tabernáculo. O povo deu oferta de coração, ofertou de coração. Os israelitas fizeram isso de coração, de boa vontade e com alegria. Então, eles fizeram isso com o quê? De coração. Eles fizeram isso de boa vontade, com alegria. O que o povo deu de oferta? Eles deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeiras de acácia, azeite de olívia, especiarias e muitos outros itens necessários para construir o santuário. Então, quando você oferta na igreja, você tem que ofertar com alegria, de coração alegre. Deus ama quem dá com alegria a oferta. Quem dá com alegria, Deus fica alegre com a pessoa que está ofertando. Como o povo de Israel estava aqui dando de boa vontade, dando de coração, com alegria. O povo doava com alegria, que eu acabei ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tudo para construir o santuário. As pessoas também doaram o seu trabalho, porque muitos objetos específicos precisavam ser produzidos por meio de trabalho artístico e diligente. Além disso, alfaiates tiveram que tecer vestes para os sacerdotes que ministrariam no tabernáculo, e para o sumo sacerdote, cujas vestes bem elaboradas incluíam um peitoral e um turbante. Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por
dos presentes que os egípcios lhe deram ao saírem do Egito. Então, quando o povo saiu do Egito, os egípcios deram presentes para eles. Deram que tudo aqui, ouro, prata, bronze, tudo. Os israelitas trabalharam de graça durante 400 anos para os egípcios. Quando os israelitas saíram do Egito, estavam saindo, o povo egípcio pagou eles. Deram pagamentos para eles. Foram essas ofertas. Ouro, prata, bronze, linho fino e prata preciosa. Foi tudo que os egípcios deram para os israelitas quando eles estavam saindo do Egito. Agora tiveram a oportunidade de apresentar ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus. E o coração deles foi movido a realizar essa obra para a sua glória. Então, os israelitas fizeram isso de coração para Deus, para levantar o santuário, para Deus habitar ali no meio do povo, no santuário. Por isso que estava construindo o santuário para Deus habitar ali, no meio do povo, mostrando a sua glória para o povo. O povo estava doando com tanta alegria e generosidade que Moisés foi informado. Foram falar para Moisés: olha, Moisés, o povo não para de doar as ofertas. Já tem muito. Já tem muita oferta. O povo está dando com tanta alegria que está sobrando oferta aqui, Moisés. E olha o que Moisés fez. Assim, Moisés teve que interromper as doações, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Moisés precisou chegar para o povo e falar: olha, pessoal, vamos parar, já está bom, a gente já tem materiais de sobra. Olha a alegria do povo doando a oferta dentro do coração, que Moisés precisou falar para parar de doar, para parar de ofertar, porque já tinha muito, ainda sobrava. E pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é que nos capacita. Como eu venho sempre falando, você não entende a Bíblia? Peça sabedoria a Deus. Peça orientação para Deus, que Deus vai te dar sabedoria para você entender a Bíblia. A Bíblia é um nível espiritual. Nós temos que pedir orientação a Deus, sabedoria a Deus, para nós entendermos a Bíblia. Você não consegue fazer um trabalho, você está no seu trabalho, você não consegue fazer o seu trabalho, não está conseguindo fazer. Peça sabedoria a Deus, que Deus te dá para você concluir o seu trabalho. É Deus que nos capacita. Não é nós, é Deus. E como Deus aqui, pela orientação do Espírito Santo, Deus equipou e capacitou o povo para construir o tabernáculo. Deus capacitou o povo para construir o tabernáculo. Quem que Deus capacitou? O Senhor encheu Bezalel e Aholiabe e outras pessoas do Espírito de Deus, dando o que para eles? Sabedoria e habilidade. Então Deus deu sabedoria e habilidade para Bezalel e Aholiabe para construir o tabernáculo, para fazer o material do tabernáculo, as cortinas, o altar, o candelabro, a arca da aliança, que é o Shekinah, onde Deus ia habitar ali na Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia estar o que guardado lá dentro? As 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ali ia conter a lei de Deus. Deus deu sabedoria para eles construir o tabernáculo. Se Deus encheu de Espírito Santo a Aholiabe e Bezalel, é o mesmo Deus que nos capacita, que capacitou Bezalel, Aholiabe, ele também nos capacita quando nós conversamos pedindo sabedoria a ele. É Deus que nos capacita. É Deus que nos dá habilidade para trabalhar. É Deus que nos dá saúde para trabalhar. É Deus que te dá sabedoria para você entender a Bíblia. É Deus que te dá sabedoria para você fazer tudo.
É Deus. Era um projeto gigantesco e tinha que ser realizado exatamente de acordo com o modelo que Deus havia mostrado a Moisés. O santuário, Deus mostrou o modelo para Moisés, o santuário do céu. Deus queria que Moisés fizesse o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no céu. E quem foi o arquiteto de tudo isso? É o próprio Jesus. Jesus falou assim para Moisés: ó Moisés, você vai fazer desse jeito assim, essa medida vai ser vai ser as cortinas, vai ser essa medida de cortina. Você vai levantar assim, tudo conforme todas as medidas. É Deus, Jesus que foi o arquiteto, Jesus que passou o projeto para Moisés. E Moisés passou ali o projeto que Jesus tinha passado para ele, passou para Oliabe e Bezalel, que Deus deu sabedoria e capacitou eles para construir o santuário conforme Deus havia falado para Moisés. O dom do Espírito Santo estava relacionado a diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito Santo não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais para promover a obra de Deus e cumprir a missão. Ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito Santo? Lembre-se de que os dons espirituais só se desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, verso 22 e 23. Leiam lá. O que é ter os dons do Espírito Santo? É ter os dons do Espírito Santo, é longanimidade, paz, paciência, amor. Tudo isso são frutos do Espírito Santo. Leiam Gálatas 5, verso 22 e 23. Agora vamos aqui para a parte de terça-feira. O tabernáculo é construído. Em Êxodo 36, verso do 8 a 38. Êxodo capítulo 36, dos versos 8 a 38 e 37 e 38 e capítulo 39, verso do 1 a 31, porque foram dadas tantas instruções, o que isso nos ensina sobre como Deus se importa com cada detalhe? Os israelitas construíram minuciosamente o tabernáculo, e as instruções que Moisés havia recebido no Monte Sinai foram seguidas atentamente. Diversas peças foram construídas. Primeira, o tabernáculo com seus diferentes tecidos, cortinas e partes. Segundo, a arca, que está lá em Êxodo 37, verso do 1 ao 9. E as cortinas e partes, que está lá em Êxodo 36, verso do 8 a 38. Terceiro, a mesa para os pães da proposição, que está lá em Êxodo 37, dos versos 10 a 16. Quarto, o candelabro, que está lá em Êxodo 37, versos 17 a 24. Quinto, o altar de incenso, que está lá em Êxodo 37, dos versos 25 a 29. Sexto, o altar do holocausto, onde faziam os sacrifícios, que está lá em Êxodo 38, verso do 1 ao 7. Sétimo, a bacia de bronze, que está lá em Êxodo 38, verso 8. Oitavo, o pátio, que está em Êxodo 38, verso do 9 ao 20. E o nono, o material usado no tabernáculo, que está lá em Êxodo 38, verso do 21 a 31. Em Êxodo 39, descreve a estola, o peitoral e outras peças das vestimentas sacerdotais. Quem que ia vestir uma estola sacerdotal? O sumo sacerdote. Somente ele ia ter essa estola sacerdotal. Somente o sumo sacerdote. As cerimônias do tabernáculo expressavam visualmente as verdades do Evangelho, ilustrando o plano da redenção divina. As diversas cerimônias
retratavam, primeira, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Segundo, como salva os que se arrependem, quando a pessoa se arrepende. Terceiro, qual será o destino dos ímpios? O que vai acontecer com os ímpios? Eles vão morrer. Quarto, como o Senhor garantirá uma eternidade gloriosa sem a presença do mal? O que vai acontecer com o mal? Jesus vai aniquilar o mal. Jesus vai acabar com os ímpios. Jesus vai aniquilar o pecado, vai acabar com o pecado. É isso que vai acontecer. Olha aqui que cerimônias aconteciam no santuário. 2 cerimônias diferentes, mas intimamente relacionadas, eram realizadas no santuário. Uma diária e outra anual. Então, o que isso que acontecia? Acontecia sacrifícios no santuário. Esse ministério de 2 fases ilustrava como Deus lida com o pecado e salva os pecadores por meio dos serviços diários do santuário. Deus garantia que os arrependidos teriam seus pecados perdoados e pela graça receberiam a salvação. Para receber a salvação, um sacrifício tinha que ser feito, apontando para a morte do Messias. As cerimônias que aconteciam no santuário eram sacrifícios. Eu vou te explicar. A pessoa pecava. O que a pessoa tinha que fazer? Essa pessoa que pecava, ela tinha que matar um animal. Ela passava um animal, um cordeiro. A pessoa passava o cutelo no pescoço do cordeiro, escorria aquele sangue. Esse sangue simbolizava o quê? O sangue de Cristo. Esse sangue era colocado, o sacerdote colocava numa bacia e levava lá para o véu. E o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo, ele aspergia aquele sangue no véu e através daquele véu Deus mostrava para o sacerdote, sumo sacerdote, que perdoava o pecado da pessoa. Então esse sangue que escorria daquele animalzinho era o sangue de Cristo que purificava aquela pessoa que pecou, que é aquele animalzinho que morreu. Esse sangue apontava para a morte do Messias quando ele morreria na cruz. Escorreria seu sangue. E hoje nós não precisamos fazer mais sacrifícios, porque o sangue do Messias, o sangue de Cristo, é que nos purifica de todo o pecado. Hoje você não precisa mais matar animalzinho, porque o sangue de Cristo, quando você vai a Ele, o sangue de Cristo é que te purifica o teu pecado, é que te limpa. Não é sangue mais de animais. Continuando. A confissão do pecado e a aceitação do manto da justiça de Cristo estavam no centro dessa dádiva. Em Salmo 32, verso 1 e 2. Assim o pecador arrependido recebia a certeza do perdão e se alegrava na salvação. Então lá no Antigo Testamento, Deus já mostrava a salvação e a sua graça que viria lá na frente. Quando Cristo morreria na cruz, derramaria seu sangue por nós. E hoje é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. O serviço anual no dia da expiação ilustrava como Deus eliminaria o pecado, resolvendo esse problema e garantindo uma eternidade livre do mal. Esse ministério de 2 fases se cumpre no ministério de Cristo em 2 etapas. Quais que são as etapas? No santuário celestial, onde ele efetua a obra de Deus em nosso favor. Qual que é a obra que Cristo faz lá para nós? Vamos a Hebreus 7, 25. O que Cristo faz por nós lá no santuário celestial? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7, o verso 25. Capítulo 7, verso 25. O que
que ele faz hoje por nós lá? O que Cristo faz? E por isso ele pode. Quem que pode? Cristo. Hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Olha o verso 26. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e levado acima dos céus. Então, hoje, meus queridos, o que nós entendemos hoje? Cristo intercede por nós. Quando nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos, Cristo ele intercede por nós no santuário celeste. Ele intercede por nós. Cristo, ele intercede por você. O sangue dele é que purifica os seus pecados. Cristo é o nosso intercessor. Olha que privilégio que nós temos. Cristo intercedendo por nós no santuário celestial. O santuário era o lugar para adorar a Deus e render-lhe graças. Adorar é desenvolver um relacionamento com Deus, que convida os crentes a desfrutar dessa comunhão. Adorar a Deus é o quê? É você desenvolver um relacionamento com Deus. É isso, é adorar a Deus. Quanto mais a gente se aproximamos de Deus, Deus vai nos moldando, vai nos mudando. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente abandona o pecado, abandona as coisas desse mundo. Mas você precisa criar um relacionamento com Deus. Parte de quarta. A presença de Deus no tabernáculo. Em Êxodo 40, como os israelitas perceberam a presença de Deus. O último capítulo de Êxodo descreve a dedicação do tabernáculo, que foi o ponto alto da jornada de Israel no Sinai. A glória de Deus é sua santidade, seu caráter e sua presença amorosa, que é a própria bondade. Que está lá em Êxodo 3, verso 5, em Êxodo 33, verso 18 e 19. A presença do Senhor encheu o tabernáculo e se manifestou na forma de uma nuvem, a glória da Shekinah. O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente, enquanto ele os guiava. Os hebreus tinham o privilégio de ver a glória de Deus, que é a bondade, sua santidade. Os hebreus viam Deus no santuário, durante o dia numa nuvem e durante a noite numa nuvem de fogo. Olha só como os hebreus tinham esse privilégio. E hoje nós temos o privilégio de ler esses milagres. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia para nós, para a gente ler, para ver o que Deus fala conosco. Como eu sempre falo, os seus pecados você não deve confessar para o padre, para ninguém, para padre, para ninguém, para homem nenhum. Os teus pecados você tem que confessar para Deus. Vá ao seu quarto, ajoelhe-se no chão e fale seu pecado, que o sangue de Cristo vai purificar você. É isso que acontece quando o pecador se arrepende, confessa, se arrepende e abandona o pecado. Deus te purifica e te limpa.
O livro de Êxodo conclui destacando a presença orientadora de Deus na nuvem durante o dia e na nuvem de fogo à noite. De modo real e poderoso, os hebreus deveriam experimentar não apenas a realidade de Deus, mas também sua presença próxima e permanente enquanto ele os guiava. Moisés armou o tabernáculo no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, que está lá em Êxodo 40, verso 2 e 17. Ele também consagrou tudo com o óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos ao sacerdócio. Antes de Arão e seus filhos entrarem no santuário, tinham que ser consagrados. Os sacerdotes tinham que estar purificados, tinham que ser lavados, consagrados para entrar no santuário, porque a presença de Deus ia estar ali, porque Deus é santo. E Moisés consagrou todos os móveis do santuário, colocou óleo da unção, consagrando tudo. Por quê? Ele também consagrou tudo com óleo da unção, incluindo Arão e seus filhos, ao sacerdócio. Moisés passou pelo lugar santíssimo, o lugar santo e o pátio, dedicando tudo ao Senhor. Então Moisés dedicou tudo ao Senhor. Por esse processo inaugurou os serviços do santuário. Em número 7, verso 1. Somente na inauguração do tabernáculo, Moisés pode entrar no lugar santíssimo. Depois, só o sumo sacerdote poderia ministrar lá anualmente no dia da expiação, que está lá em Levítico 16, verso 2 e 17. Em 3 ocasiões, o Antigo Testamento afirma que uma obra foi acabada. Primeira, no fim da semana da criação, quando Deus destacou que suas obras criativas foram concluídas, que está lá em Gênesis 2, verso do 1 ao 3. Segundo, na conclusão do tabernáculo, o texto bíblico declara: assim Moisés acabou a obra, em Êxodo 40, verso 33. Terceira, quando Salomão terminou a construção do templo, que está lá em 1 Reis 7, verso 51. Essa conexão entre a criação e o santuário de Israel aponta para uma nova dimensão cósmica, quando o Senhor habitará com os redimidos na Nova Jerusalém, que será o tabernáculo de Deus. Então, a Nova Jerusalém será o tabernáculo de Deus, e Deus vai habitar conosco lá na Nova Jerusalém. Deus vai habitar conosco, vai habitar com os salvos, e nós vamos adorar a Deus no dia de sábado. Que está em Apocalipse, verso 21, do 2 ao 3, e Apocalipse 22, verso do 1 a 4. O momento em que o tabernáculo ficou cheio com a presença de Deus, em Êxodo 40, verso 34, foi o grande clímax dos acontecimentos que começaram com o nascimento de Moisés e continuaram com a derrota dos deuses egípcios durante as 10 pragas, a saída do Egito, a derrota do exército egípcio e, por último, a revelação de Deus no Monte Sinai, quando Deus se apresentou para o povo no Monte Sinai. A nossa esperança é essa: quando Jesus voltar aqui, os salvos subirão com Cristo. Os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão. E o tabernáculo vai ser a Nova Jerusalém. E Deus vai habitar conosco na Nova Jerusalém, na nova terra, onde Deus vai falar para você: filho, não vai ter mais morte aqui, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais clamor, porque tudo acabou. O mal foi aniquilado, o pecado foi aniquilado, e Deus vai habitar conosco. E nós viveremos eternamente com Deus na Nova Jerusalém. Jesus, na parte de quinta-feira, Jesus fez sua tenda com a humanidade. Jesus fez sua tenda. Jesus, ele se encarnou aqui na terra. Ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne, trazendo a sua graça, trazendo a sua verdade. Vamos ler João capítulo 1, verso 4. Abra sua Bíblia ali no Evangelho de João,
capítulo 1, verso 14. Verso 14. Olha aqui. A palavra, quem que é a palavra? Jesus. A palavra se tornou um ser humano e morreu entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. O que Jesus veio trazer a essa terra? A sua graça. Jesus veio trazer o amor e a verdade. Jesus veio pregar a verdade. Jesus veio trazer a salvação, trazer o amor, o perdão. Jesus trouxe tudo isso, mostrando a sua glória. A glória de Deus, quando ele esteve aqui na terra, era o que? A bondade. A glória de Deus é a sua bondade. Jesus veio trazer a sua bondade, o seu amor para conosco, mostrando tudo para nós. Jesus, por onde ele passava, ele fazia o bem, pregava a palavra, fazia milagres. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. E isso tudo hoje está relatado aqui para nós. Basta você ler e entender. A encarnação de Jesus é um mistério, bem como uma ciência que os redimidos estudarão por toda a eternidade. O apóstolo João afirma que Cristo, ao tomar sobre si um corpo humano, veio habitar conosco de uma forma concreta. Ao se tornar carne, Jesus se assemelhou ao que Deus fez no Antigo Testamento, quando habitou com os israelitas no tabernáculo. Tá vendo? Deus habitou com os israelitas no tabernáculo do Sinai e no deserto, enquanto viajavam para a terra prometida. Olha para você ver, Deus habitando com o povo no deserto, guiando o povo até chegar à terra prometida. Deus cuidando do povo. É o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Durante sua encarnação, Jesus armou seu tabernáculo com a humanidade. Que privilégio indescritível! O Deus eterno desceu até nós. Isso foi um privilégio comum de nós para nos garantir que Ele é realmente Emmanuel, Deus conosco. Cristo está com seu povo por meio da presença do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 18:20, Jesus disse que 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Ele estará no meio deles. Quando nós estamos reunidos, 2 ou 3 ou 4 ou 5, nós estamos falando de Jesus, Ele está no meio de nós. Quando você fala de Jesus, Ele está no meio de nós. Deus habita conosco. Deus sabe, Deus te conhece. Deus sabe o que você está passando, suas necessidades que você tem, seus problemas. Deus nos criou para a gente ter um relacionamento, conversar com Ele. Jesus convida seus seguidores a estar em relacionamento próximo com Ele. Jesus te convida para você ter um relacionamento com Ele. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso é o coração. Quando Jesus, ele bate na porta do seu coração. Jesus, ele não entra. Ele bate primeiro na sua porta do seu coração. Posso entrar, filho? Posso habitar com você? Jesus ainda pede. Ele não é um intruso que chega e já vai entrando. Primeiro ele bate. Quando você aceita Jesus, ele entra em seu coração. É isso que ele faz. Agora aqui em Apocalipse 21, verso do 1 ao 3, o que esse texto nos promete? Vamos ler esse texto aqui, é impressionante.
Vamos ver Apocalipse. É a Nova Jerusalém, falar da Nova Jerusalém. Apocalipse 21. Último livro da Bíblia. Abra aí a sua Bíblia no Apocalipse 21. Vamos ver verso do 1 ao 3. O que diz aqui? Um novo céu e a nova terra. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade, aqui é o apóstolo João, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. A noiva. E Cristo é o nosso noivo. O noivo vai vir buscar a sua igreja para habitar na Nova Jerusalém. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Deus vai habitar conosco na Nova Jerusalém. Jesus armou sua tenda com a humanidade quando ele veio a primeira vez em forma humana, trazendo a sua graça e verdade. E na Nova Jerusalém, o Deus glorioso, o Deus poderoso, vai mostrar toda a sua glória para conosco e vai morar conosco na Nova Jerusalém. Olha só, o próprio Deus vai morar conosco. Nós seremos o povo de Deus. Em Isaías 66, como eu disse, vamos ler esse verso. Isaías 66, o verso 23. Isaías 66, verso 23, diz o seguinte: em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo, no santuário. A Nova Jerusalém vai ser o tabernáculo de Deus. Olha assim que o Senhor disse, ao verso 22, o Senhor Deus diz: assim como o novo céu e nova terra que eu vou criar, durarão para sempre pelo meu poder. Assim também durarão o nome de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Que templo que é esse? A Nova Jerusalém. Deus vai habitar conosco na Nova Jerusalém, como eu li em Apocalipse 21. A Nova Jerusalém descerá do céu para a terra. João ouviu uma voz forte que dizia: eis o tabernáculo de Deus, que é o santuário de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. O Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21, verso 3. Na cidade santa não existe templo. Apocalipse 21, verso 22. Porque o seu santuário é o Senhor. O comprimento, a largura e a altura da cidade são iguais, assim como acontecia com o lugar santíssimo do santuário terrestre, que tinha o formato de um cubo, com todos os lados iguais, por toda a eternidade, em um mundo sem pecado. Na Nova Jerusalém não vai ter pecado mais, vai ter aniquilado o pecado, a morte ou sofrimento não vai existir mais. Habitaremos na presença imediata de nosso Deus. Apocalipse 22 diz o seguinte, aqui Apocalipse 21, eu vou ler o verso 23, olha o que diz aqui, Apocalipse 21, verso 23, a cidade não precisa de sol, nem de lua para iluminarem,
pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é seu candelabro. Então, a cidade santa, quando nós estaremos na cidade santa, na Nova Jerusalém, a cidade não vai precisar mais de sol e nem de lua, porque a glória de Deus que vai iluminar a cidade. E nós habitaremos com Deus para sempre na eternidade, onde não vai ter mais morte, nem dor, nada, nem pecado. Essa é a nossa esperança. Mas para isso, o que nós temos que fazer? Manter os olhos fixos em Jesus. O que Ele prometeu para nós, Ele vai cumprir. Se Jesus Ele prometeu voltar, prometeu a cidade santa, Ele vai cumprir no momento certo. Essa foi a lição 13, a última lição do livro de Êxodo. Nós aprendemos muitas coisas aqui. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Até meu próximo vídeo. Tchau!